possamos, mais uma vez, mas não de maneira entediante, buscarmos na lição do Evangelho segundo o Espiritismo encontrar a verdadeira missão, que é o convite de Jesus, a linguagem e a interpretação ajustada ao nosso tempo, ao nosso entendimento pela doutrina espírita. Nós iremos falar aqui muito claramente de dois indivíduos. O primeiro, o próprio, é Jesus. E o segundo? Quem é a pessoa mais importante que existe nesse mundo? Vamos guardar a pergunta um pouquinho. Eu acho que vocês já responderam. O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz o seu tema central: a fé transporta montanhas. Esse título é grandioso. Ele remete a uma imagem grandiosa, algo abstrato, que nós ainda não compreendemos muito bem, muito menos como utilizar, que é a fé, transportando montanhas, que é a representação do que há de mais pesado, duro, fixo, rígido no nosso mundo até hoje. Como poderíamos transportar montanhas e os tantos outros obstáculos, as dificuldades, os empecilhos em relação àquilo que nós queremos e, o mais importante, em relação àquilo que é o nosso destino? Porque na grande maioria das vezes, ainda para interpretar adequadamente a lição de Jesus, nós precisamos remeter não àquilo que queremos. Tamanha a nossa incapacidade de compreender quem somos e por que e para que viemos. Mas tentando compreender, pelo menos na perspectiva do convite de Jesus, a que estamos destinados? Quais são os obstáculos que se fazem reais, abundantes, fortes, rígidos, semelhantes a uma montanha, para nos atrapalhar a alcançar esse destino, este objetivo? Mas mais importante hoje do que os diversos estudos, leituras, palestras que possamos vir a buscar a respeito da fé, eu quero aproveitar a oportunidade por ser o primeiro a abordar o Evangelho no seu item, no seu capítulo 19, para dar ênfase e relevância ao quem. Sobre quem Jesus está falando. É sobre quem toda a história que antecede Jesus e que depois de Jesus nos alcança até aqui. Será que é sobre Jesus? Será que é sobre Deus? Será ainda que é sobre a fé? Eu posso dizer de maneira categórica que é sobre cada um de nós. Em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, diz assim: criou Deus o homem e a mulher à sua imagem, os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra.
sem querer aqui aprofundar na simbologia do Gênesis, nós somos, desde o princípio, convidados a governar sobre nós mesmos e aquilo que está à nossa volta. É sobre nós. Nós vamos fazer a leitura para que de alguma forma nós consigamos, na reflexão de hoje, que tem muito pouco a dizer. A mensagem já foi dada, ela é uma semente, ela está entregue, está na mão de cada um. Mas nós precisamos justificar e dar de alguma forma uma motivação, um estímulo para que saiamos daqui e não coloquemos essa semente no bolso e deixemos ela apodrecer nos próximos dias, semanas e anos da nossa vida. E para isso nós usaríamos os argumentos do Evangelho. Na primeira lição do capítulo 19, o poder da fé, nós temos ali a transcrição de uma passagem de Mateus que diz assim: quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Que montanha é essa que ainda nos impede de alcançar aquilo a que fomos chamados pelo Senhor, Criador da vida? Que montanha é essa que nos parece grande demais diante de nós que somos, cada um individualmente, a maior das criaturas, convidados a governar sobre todos os entes menores dos céus, da terra e das águas. Mas uma outra passagem ainda do Evangelho, ainda no capítulo 19, uma passagem da figueira estéril. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa, e ao se aproximar encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Guardem este ponto. Não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Eu lhes pergunto: Jesus estava com fome, passando pelo caminho, encontrou uma figueira, ela tinha folhas, estava exuberante, mas não tinha fruto. Ele ordena que ela seque. Ele não poderia ter ordenado para ela dar fruto? Poderia?
A minha reflexão é para que nós atentemos para que, junto com todas as outras lições de Jesus que podem ser abordadas pelos mais diversos ângulos dos personagens e da nossa própria percepção de valor sobre aquele fato, nós estamos escolhendo um que se faça sentido dentro do capítulo 19, que nos convida a transportar os obstáculos maiores que há entre nós e o nosso destino através de uma sintonia que se chama fé. Então Jesus exercitou a fé. Ele poderia ter feito, para quem é leitor do Evangelho e de toda a passagem de Jesus, inúmeras outras abordagens que caberiam oportunamente nessa situação e que ele trata em outras questões, mas aqui ele quis tratar, aparentemente de uma forma estranha, de que ele mandou secar, mas que na verdade a lição era: você, se puder e quiser e não hesitar no seu coração, você pode fazer isso e muito mais. Que estranho! Jesus deu licença do objetivo, pelo menos do normal que nós esperaríamos, de comer. Então faça a figueira dar frutos. Mas eu entendo que dar frutos, e nós sabemos que naturalmente assim não é uma questão natural. Não teria o mesmo impacto de vê-la secar até a raiz. Existe uma simbologia da figueira com relação a Israel, mas nós não vamos adentrar nessa questão. E talvez Jesus tenha escolhido secá-la porque fazia sentido dentro desse outro contexto simbólico que poderia ser absorvido também nessa passagem. Mas quando Jesus diretamente menciona o fato de que qualquer um poderia, se quisesse, fazer aquilo que pareceu extremamente poderoso diante de homens comuns, provavelmente o fato de secar e não fazer dar frutos é porque ele queria gerar um impacto ainda mais poderoso naquele momento, para que Pedro, e aparentemente todos os outros não tinham percebido, então não foi uma coisa tão simples de se perceber, Pedro chamou a atenção: peraí, essa não é a figueira que você amaldiçoou na ida, agora na volta ela está seca. Nós não temos muito a capacidade de compreender o que está acontecendo na nossa volta. Nós e aqueles que estão à nossa volta temos dificuldade de perceber o simbolismo, a força, a potência que existe em cada circunstância da nossa vida como uma oportunidade de aprendizado profundo, quase que passa batido por todos se Pedro não chama a atenção. Não era qualquer coisa Jesus mandar secar uma figueira. Não era qualquer coisa ver uma figueira totalmente seca num lugar onde ontem ela estava exuberante. Mas nós passamos batido. Existe em nós uma hesitação extrema, uma acomodação, um medo, que nos faz não acessarmos, não realizarmos aquilo a que fomos convidados. E não sou eu que estou dizendo, porque Jesus contou a parábola dos talentos, em que ele demonstra claramente que alguns de nós, e não poucos, são capazes de enterrar os talentos que recebem de medo de não conseguir dar um pouco mais no dia do retorno e da prestação de contas. E assim estamos nós, hesitando, com medo da responsabilidade, do compromisso, do acerto de contas, em vez de nos expormos à possibilidade do erro, que nos daria também a possibilidade do acerto. Jesus se disse em certo momento para aqueles que ainda querem utilizar o seu argumento para continuar hesitando, que o amor cobre a multidão dos pecados e que mais é amado aquele que mais foi perdoado. Então façamos o favor de errar bastante, porque Deus e Jesus, em sua representação mais próxima de nós, nos perdoa
e nos perdoará o tanto quanto possível para mostrar que o verdadeiro amor cobre a multidão dos pecados. Quem nunca pecou, muito provavelmente não tomou nenhuma decisão na vida. Quem pouco errou neste mundo, nessa encarnação, nas anteriores e ainda nas próximas que virão, é porque provavelmente está se esquivando de colocar-se à mostra e exercitar a força, o poder, o dom que foi entregue a cada um de nós. É nítido que nós queremos continuar lendo o capítulo 19 do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tendo uma abordagem externa, do tipo, deixa eu entender a fé, como usa a fé, o que é a fé, o que eu posso fazer com a fé, onde eu chego com a fé, o que é fé, o que não é fé, o que é arrogância, o que é humildade. E a lição, ela traz diversos tópicos internos a cada lição para tratar desses meandros, desses detalhes que de alguma forma alimentam a nossa necessidade de continuar procrastinando, hesitando e deixando para depois. Os maiores da história da Bíblia até o dia de Jesus e após Jesus são homens que erraram muito. São homens que se disporam a um convite e erraram muito. Os próprios apóstolos. Se fôssemos nós, depois do tempo em que Jesus chegou, convidou, 12 homens acompanharam ele e erraram as respostas às perguntas que ele fazia. Depois que ele partiu, tomaram rumos incertos. Alguns o traíram, outro o negou. Chegasse Jesus hoje aqui e dissesse assim, ó, preciso escolher 12, levanta a mão aí, por favor. Todo mundo ia enfiar a mão no bolso. Por quê? Porque ele está convidando para algo que o nível de risco é altíssimo. É tamanha a empreitada e também as possibilidades que ele entrega, que nós na hora nos sentimos como o homem da parábola de talentos. Esse Senhor, ele é rígido e cruel. Eu vou pegar tudo isso que eu tiver, ou que me entregou, e vou enterrar, porque é o mínimo que eu posso fazer é entregar de novo o que ele me deu. Só que o Deus é o Deus da criação. E quando nós fomos criados à sua imagem e semelhança, ele espera de nós que nós exercitemos aquilo que ele faz, que é criar constantemente. Mas sabe ele que nós ainda somos imperfeitos. Então as nossas criações serão imagem e semelhança de nós, também imperfeitas. Mas ele quer que seja assim. Porque a demonstração maior do amor é perdoar e amar aquele que erra. E somente assim Deus alcança o seu propósito. Quando nós erramos, e erramos muito, desde que em nosso coração haja uma vontade sincera de expressarmos aquilo que nós somos, mas nós não estamos realizando isso a contento. Porque nós estamos deixando que a terra, as circunstâncias, as dificuldades e as montanhas governem sobre nós. E aí nós nos colocamos em Gênesis como aqueles que estão rastejando para serem governados. Nós estamos aqui para secar as figueiras que nós quisermos. Me perdoem a expressão, pode parecer demasiado arrogante, agressiva, mas quem fizer a leitura e souber retirar as arestas de determinadas formas de interpretação, vai entender que todos nós, então eu sou a criatura mais importante deste planeta, assim como Maria. Então nós dois temos que estar por cima, os dois juntinhos, e o resto embaixo. A partir do momento em que eu me coloco superior a um irmão, eu não compreendi a lição dessa noite. Porque não há distinção entre nós. Há distinção entre nós e tudo aquilo que foi feito para nós resplandecermos a glória do Senhor que está no céu. Jesus esteve aqui por quem? Para quem? Precisaria Deus disso? No exercício lógico,
filosófico. Precisaria Deus disso? Precisaria Jesus, onde está, disso? Talvez sim, pelo amor ele queira dizer, é preciso precisar, mas é um ato de vontade, de liberdade, de alguém que já está em estado de perfeição. Precisaria absolutamente disso? Por quem? Não é por ele, não é por Deus, é por nós. E ele continua aqui, através dos Espíritos, através da doutrina espírita, insistentemente nos convidando a dar licença do banco para deixarmos de ser ouvintes, estudiosos e sermos atores do processo de transformação deste planeta através do nosso governo. E se nós não fizermos, infelizmente, as catástrofes, os cataclismos e todas as outras sortes de dores serão necessárias para nos fazer levantar da cadeira e fazermos o que nós aqui viemos a fazer, porque o planeta não faz sozinho. Não existe planeta de regeneração que não esteja habitado, porque somos nós, habitantes, que o faremos chegar a um planeta feliz. Porque felizes serão os homens que aqui estarão, e não porque os animais estarão felizes, ou porque a água está limpa, ou porque as árvores estão verdes. Isso tudo é acessório do principal, é consequência da causa. A causa somos nós. É por nós que esse planeta existe. É por nós que Jesus aqui esteve. É por nós que Allan Kardec escutou as palavras da espiritualidade. Nós precisamos entender que nós temos que fazer a nossa parte. Sabendo muito ou sabendo pouco, vamos fazer a nossa parte. Parece tão difícil interpretar as lições, porque nós procuramos entender o que é a luz, o que é o sal da terra. Qual é a luz do mundo? Como é que é essa história de luz do mundo? Como é que é essa história de montanha? Como é que é essa história de fé? E o talento? Nós não estamos entendendo o simples. Nós estamos desde o princípio, da primeira à última página do Evangelho segundo o Espiritismo e dos Evangelhos canônicos. E na verdade todo o livro bíblico do Velho ao Novo Testamento é a história de um pai em busca dos seus filhos desgarrados, esquecidos, hesitantes, acomodados, amedrontados. Não precisa. Olha você, olha eu, olha você desencarnado. Olha no espelho e fala assim, é você mesmo, do jeito que está, dá o seu melhor. Para de rastejar e viver uma vida mais ou menos, fingindo que cuidar da matéria vale a pena o bastante para que nós possamos um dia dizer, eu fui útil em alguma coisa. Nós somos grandes imortais, nós somos seres imortais, espirituais, muito acima dessa matéria, mas nós não tiramos a barriga do chão, nós ficamos arrastando. Nós somos chamados para governar sobre os que arrastam sobre a terra. É do coração que eu trago essa mensagem, para que nós possamos compreender de verdade que o exercício da fé não é saber muito sobre qualquer coisa ou ter lido todos os livros de Chico Xavier, todos os livros da obra básica, todos os livros de Joana de Anjos. Só vai servir para a gente achar que sabe alguma coisa, vir aqui em cima como eu estou e dizer que sei de muita coisa. Isso não é aquilo para que eu fui chamado. Eu fui chamado para olhar para dentro de mim e amanhã de manhã levantar, e a primeira coisa que eu fizer até a última antes de dormir, dizer respeito ao que pesa no meu coração, que é um convite de Jesus. Se eu sei escrever, eu vou escrever as boas obras que existem dentro de mim. Se eu sei falar, eu vou falar. Se eu sei cantar, eu vou cantar. Se eu sei liderar pessoas, eu vou liderar pessoas. Paremos de ver Jesus no Evangelho e vamos encontrar o Jesus que fala conosco todos os dias de manhã e com o qual nós acordamos dizendo, vai e faz isso, é o seu melhor hoje. Erra muito,
Porque eu vou te mostrar onde é que está o verdadeiro amor que você ainda não aprendeu. Porque quando as pessoas erram à sua volta, você critica, você fica nervoso, você julga, você condena, você afasta-se delas. Eu vou mostrar para você que quanto mais você errar com um coração sincero, mais eu vou te amar. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. E quanto mais nós errarmos, mais nós seremos amados e sentiremos amados. Por isso aquela mulher lavou Jesus com perfume de alabastro e com seus próprios cabelos, que aqueles que o seguiam não tinham coragem de fazer, porque ele diz, porque ela errou demais. Ela errou demais, então ela foi muito perdoada. Então nós não aprendemos a amar como deveríamos, e não vai adiantar nós lermos todo o Evangelho de cabo a rabo se nós não exercitarmos, porque o amor se aprende é assim. Essa é a minha mensagem, com muito carinho, com muito amor, que nós saímos daqui com vontade de sentarmos em outra cadeira, irmos para outro ponto, mexermos, fazermos algo que possa de alguma forma de verdade expressar a nossa capacidade de sermos quem nós somos, sem nos preocupar com o julgamento, porque aquele que nos condenará com amor, todas as vezes que nós errarmos.